Tudo bem, família? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? No vídeo de hoje, literalmente, eu vou falar sobre um dos elementos principais que muita gente utiliza dentro do mercado financeiro, que é simplesmente o FVG, que nós também podemos dizer, né, na sua palavra maior, que é Favor Gaps, né? Temos Favor Gaps de alta e Favor Gaps de baixo. No vídeo de hoje, literalmente, eu vou poder dar uma introdução, né? Vou ensinar para vocês o que é um FVG e quais são as coisas bastante importantes que nós podemos ter e colocar dentro das nossas operações dentro do mercado financeiro. Nós temos que entender primeiramente o que é um Favored Gap que nós temos aqui. Favored Gap, né? Simplesmente na sua abreviação, que significa FVG, que em português nós podemos identificar como lacuna de valor justo, né? Que é literalmente um conceito que nós retiramos do SMC e ICT, né? Para quem opera essas duas estratégias, vai poder encontrar bastante o que é um FVG, que literalmente podemos identificar como uma zona, né, de ineficiência ou imbalância no mercado financeiro. Literalmente, né, no contexto mais simples, né, são zonas em que o player guarda, ou seja, deixam marcado, né, com o intuito de criar uma correção. Quando nós estamos numa tendência forte de alta, é criado um FVG de alta, né, que nós podemos identificar como simplesmente bullish. Também, quando estamos numa tendência forte de baixa, podemos identificar o FPG de baixa, podemos identificar como branching, que está aqui, né? Temos o FVG de alta, vamos identificar como brushing, e temos o FVG de alta, vamos identificar como brushing. Então temos esses dois conceitos que está aqui. Primeiro, o FVG de alta, né? Nós vamos identificar simplesmente com duas velas, né? Que fazem um forte movimento para cima, ou seja, na posição de alta, que nós vamos poder identificar. O máximo de vela é uma vela que vai ficar para baixo, né? O mínimo são três velas, o espaço entre os níveis de três. Então também nós temos que entender que o Favor Gap nós só conseguimos identificar quando nós temos simplesmente três velas, só três velas. Se não tiver três velas, não é Favor Gap. Nós conseguimos identificar como três velas dentro do mercado financeiro. É assim que nós podemos ver. Eu vou poder aqui mostrar para vocês, né, uma representação básica de como é que você consegue simplesmente ver aqui. É exatamente desse jeito aqui que você consegue entender dentro do mercado financeiro. Quando nós temos a primeira, que é a vela, vamos poder identificar que é a vela forte, né? Que separa entre o último candle, não, o último candle, né, que é o candle em movimento, e o último candle que deixa um pavio. Ambos, quando deixam um pavio para baixo, é criado simplesmente esta lacuna aqui, que nós vamos identificar como Favor Gap. Tanto para baixo, temos o último, já forma quando deixa um vazio, e simplesmente temos o candle maior, e temos o que? Novamente uma vela, e ele vai criar simplesmente esta lacuna aqui. E um conselho bonito que eu vou dar para vocês, né? Quanto menor é o Favor Gap, menor será a ineficiência dele como uma zona de correção. Então temos que entender que o Favor Gap tem que deixar uma lacuna boa para poder chegar, voltar e continuar a tendência atual. É assim que nós temos que identificar dentro do mercado financeiro. Então, e também temos que ver que não só podemos utilizar o Favor Gap como se fosse a nossa posição atual, ou seja, algo milagroso. Temos que entender que há momentos em que ela falha, né? O mercado não é 100% assertivo. Então temos que usar um gatilho como gatilho de entrada ou como confluência com outros tipos de operacionais. Temos que ser assim. Senão a gente pode perder simplesmente as operações. É assim que nós podemos identificar. Eu vou mostrar aqui para vocês simplesmente uma representação boa. Ou seja, queremos identificar o Favor Gap de alta. Temos que identificar exatamente desta maneira que está aqui. Supomos, o último candle, né, formou-se, deixou simplesmente uma vela. Tem que deixar sempre um pavio. Deixou um pavio. Ok, a gente vai pegar a vela maior, que vai iniciar uma, que vai ser o maior. Vai iniciar aqui. Não importa, pode ser com candle, pode ser com sombra ou sem sombra. Mas o mais importante é simplesmente este que está aqui, deixar sombra. Ok. A última, né, que é a vela que está em andamento, também tem que fazer a mesma movimentação que esta que está aqui, só que da maneira inversa. Ou seja, quando ela nascer, ela tem que automaticamente deixar um pavio. Se ela não deixar, não é um Favor Gap. Ela automaticamente tem que deixar um pavio. E é assim que nós podemos identificar. Mais ou menos assim. Ela vem e continua. Se ela, caso deixar um pavio aqui, ok, já temos a lacuna. Podemos identificar como um Favor Gap. Pegando simplesmente o último, pegamos simplesmente o quê? Podemos fazer essa bandeira aqui. Pegando simplesmente o último pavio, né? Da última vela, e pegamos essa posição aqui, sempre desta maneira aqui. Só voltar aqui. Podemos identificar-se sempre desta maneira aqui.
dessa separação, tá bom? Podemos identificar exatamente dessa maneira aí. Então, se caso a gente identificar como um favor gap de baixa, né? Podemos identificar dessa maneira que está aqui. Não é o mesmo conceito, né? Ao último candle, né? Tem que simplesmente deixar um pavio. Tá? Tem que deixar um pavio. Depois temos que ter um candle maior, né? Pode ser com um pavio ou sem pavio, mas não importa. E também temos que ser o outro candle que tem que fazer a mesma movimentação, deixando simplesmente um pavio. Se este candle que está aqui nascer deixar um pavio, automaticamente nós já conseguimos encontrar zonas de lacuna. Tanto marcamos essa zona que está aqui e marcamos essa zona que está aqui. Esta aqui é a lacuna, essa aqui é o nosso favor gap. E é assim que nós conseguimos simplesmente buscar e fazer nossas operações. Agora vou mostrar aqui no gráfico, né, zonas em que formou-se um favor gap. E aí vocês vão poder analisar e ver se é realmente assertivo ou não é assertivo. Ok, estou aqui dentro do mercado, né? Esse aqui é o gráfico do BTC. Esse é o gráfico do BTC em 2 horas. Então, aqui vai ser um dos conceitos maiores, né? Um dos conceitos principais que eu vou poder mostrar aqui para vocês. Que antes de vocês chegarem e exatamente colocar naquela posição que querem simplesmente usar o favor gap, tem que usar uma confluência de informações, né? Que é exatamente o que? Independentemente da vossa confluência, você tem que começar no gráfico maior até o menor. Se caso um exemplo básico, né? No gráfico de 1 hora tem favor gap de baixa, né? Eu tenho que fazer a confirmação também no gráfico de 30 minutos. Ok, eu vou no gráfico de 30 minutos, tem a confirmação de baixa e assim posso ir no gráfico de 15 minutos, também tem que ter a confirmação de baixa. Se caso todas as confluências baterem certo, automaticamente eu já tenho a minha posição feita aqui dentro do mercado financeiro. Tem que ser exatamente assim, nunca se baseia só em um favor gap. Por isso que nós podemos ter um favor gap de curtinhos, longos, mas façam sempre em tempos gráfico maior. Ok, estamos aqui. Eu posso simplesmente identificar aqui que já encontrei um favor gap nessa região que está aqui. Tanto o último pavio, né, do candle não do meio, temos aqui esse pavio, também temos aqui. Aqui simplesmente deixou uma lacuna. Podemos identificar aqui, posso marcar essa zona que está aqui como meu favor gap. Nesse caso aqui eu vou marcar como favor gap de baixo aqui. Aqui. Posso marcar aqui como favor gap. Posso marcar aqui como favor gap de queda, nessa região que está aqui. Não respeitou. Posso marcar aqui como favor gap, pegando essa indiferença aqui. Podem ver aqui. Ok, nessa zona que está aqui não respeitou. Vou procurar mais noutra zona, né? Aqui também tem um pavio, aqui também tem um pavio. Ok, vou voltar no tempo gráfico de 1 hora. 1 hora também é mais para baixo, mais para cá. Então quer dizer que nós temos um favor gap. E é assim que tem que ser. Tem que ser assim. Ok, estou numa hora e vou procurar mais outro favor gap de alta. Aqui temos um favor gap de alta. Essa região aqui. Podemos pegar esse candle e este candle está aqui. Formar um favor gap de alta aqui. Aqui. Deixa um gap aqui de alta. É exatamente assim que nós temos que identificar dentro do mercado financeiro. Aqui também temos este que está aqui e este que está aqui. Dupla diferença, é exatamente assim. Então, é assim que nós podemos simplesmente identificar este candle. Eu tenho um indicador, né? Ele automaticamente me ajuda a identificar. Vou usar aqui. Podem ver que aqui onde eu marquei, onde eu fiz marquei, ela já fez aqui. Tanto aqui ela também fez, né? Essa região. Aqui também ela fez. Aqui também ela fez. Exatamente assim que ele fez a marcação. Ok, vou voltar para 15 minutos, né? Aqui fez. E aqui também tem vários gaps de alta aqui. Posso ver aqui. Aqui também podem ver que respeitou, né? A mesma estratégia que eu disse para você. Ela primeiro formou um gap de alta. O mercado pegou a tendência de alta. Formou um topo. Fez a correção. Chegou a ter um gap. E pegou a continuidade. E é assim que nós buscamos entender. Aqui também é o mesmo conceito. Aqui formou um gap. Foi para a posição de alta, voltou aqui, tivemos a correção nesse gap que está aqui, depois o mercado fez o quê? Impulsionou. É exatamente assim que nós podemos buscar entender dentro do mercado financeiro. É assim que tem um favor gap, tanto de alta, tanto de baixa. Então, caso tu gostar desse vídeo que está aqui, é só deixar o teu like, curtir o vídeo e a gente virá para o próximo vídeo.